Se você achava que Marte era o melhor exemplo de um mundo hostil, seco e empoeirado, ouça com muita atenção. O rover Curiosity, da NASA, descobriu uma série de moléculas sensacionais no planeta vermelho, que podem, na verdade, ser de origem biológica. Mas o que exatamente o Curiosity encontrou? E por que hidrocarbonetos simples têm o potencial de revolucionar nossa compreensão da vida extraterrestre? Fique ligado até o final para descobrir se realmente tropeçamos na primeira evidência de vida marciana. É uma questão tão antiga quanto a própria humanidade. Estamos sozinhos no universo? Com milhares e milhares de corpos celestes no espaço, será mesmo possível que a Terra seja o único planeta a ter produzido vida? Bem, para responder precisamente a essa pergunta, maravilhas tecnológicas como o telescópio James Webb estão mirando mundos distantes em busca de potenciais bioassinaturas nas atmosferas de exoplanetas. Mas quem sabe, talvez no fim das contas, não seja necessário deixar nosso olhar curioso vagar incontáveis anos. Luz no espaço. E se nossos contemporâneos extraterrestres estivessem dormindo bem debaixo do nosso nariz esse tempo todo? Bem, se há um corpo celeste em nossa vizinhança planetária suspeito de esconder um segredo inovador, é Marte. E com isso, não nos referimos às especulações absurdas sobre uma civilização marciana oculta, mas às descobertas notáveis que o rover Curiosity vem nos fornecendo há algum tempo. Em detalhes, o laboratório de Marte sobre rodas, que tem o tamanho de um carro pequeno e pesa cerca de 900 kg, está em nosso planeta vizinho avermelhado desde 2012 para explorar sua geologia e clima. E em 2018, o Curiosity de fato fez um avanço decisivo. Finalmente, forneceu a tão esperada prova de que a rocha marciana contém vários compostos orgânicos e, portanto, moléculas que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da vida. Encontradas em 4 locais na cratera Gala, o laboratório químico a bordo do Curiosity detectou hidrocarbonetos e compostos orgânicos de enxofre em forma de anel e cadeia nas amostras. E, no entanto, essa descoberta espetacular também foi acompanhada por uma grande descoberta. Infelizmente, não podemos afirmar com absoluta certeza se essas moléculas orgânicas são realmente de origem biológica. É verdade que algumas das moléculas detectadas em Marte são tipicamente produzidas por organismos vivos na Terra, e que seus valores isotópicos também podem apontar para uma origem biológica. Mas na IPIM, ao mesmo tempo, também conhecemos processos de formação abiótica dessas moléculas que não requerem o envolvimento de organismos. E, portanto, esta é a prova tangível da existência de vida marciana anterior ainda não encontrada. O que o Curiosity encontrou em Marte? Mas agora o Curiosity fez outra descoberta sensacional em Marte que imediatamente virou manchete na revista Astronomical. Para ser mais preciso, ela foi revelada durante a análise de amostras de argila que o rover havia coletado do lamito Cumberland, na cratera Gale. O laboratório químico do Curiosity primeiro aqueceu os filosilicatos a 450 graus Celsius e depois a 850 graus Celsius, para então avaliar as moléculas resultantes no espectrômetro. De massa que antes disso, Caroline Freycinet, da Universidade Sorbonne, na França, e seus colegas da NASA modificaram o procedimento de análise para que também pudesse detectar moléculas orgânicas de cadeia mais longa. E essa modificação, de fato, alcançou o resultado desejado. O Curiosity provou que as amostras continham decano, undercane e dodocano, e, portanto, 3 hidrocarbonetos de cadeia longa, do grupo dos alcanos. A concentração dos alcanos estava entre 27 e 53 partes por bilhão. E para esclarecer, o Curiosity detectou as moléculas orgânicas de cadeia mais pesada e longa em Marte até o momento. Os pesquisadores principais podem ser citados, pois essa detecção expande a variedade de classes moleculares orgânicas encontradas em Marte. Esta é uma descoberta significativa, que demonstra que moléculas orgânicas maiores podem ser preservadas em sedimentos primitivos marcianos, apesar da radiação intensa e de um ambiente altamente oxidante. A conclusão é que a descoberta não só alimenta a esperança de que relíquias biológicas possam ter sobrevivido nas rochas argilosas do planeta, como também é de particular importância por outro motivo. Isso porque as descobertas do Curiosity são particularmente interessantes, pois podem representar os restos de biomoléculas típicas. Assim, os alcanos encontrados podem ter se originado de ácidos graxos de cadeia longa, como os encontrados nas membranas celulares dos organismos. Nesse sentido,
Freycinet e seus colegas afirmam que os experimentos de laboratório corroboram a hipótese de que os alcanos detectados foram originalmente preservados na rocha argilosa, como ácidos carboxílicos de cadeia longa, com 11 a 13 átomos de carbono. Consequentemente, os alcanos só se formaram quando esses ácidos graxos foram aquecidos pelo Curiosity. Mas o que isso significa em termos concretos? Ou, em outras palavras, as descobertas são de origem biológica ou não? Bem, é claro que os pesquisadores também discutiram essa questão crucial e chegaram ao seguinte: a presença de decano, undecano e dodecano pode ser devida à degradação de ácidos graxos de cadeia longa, como os ácidos palmítico, esteárico ou oleico, que, sob certas condições, são considerados bioassinaturas. E isso é algo para se pensar. Se confirmado, seria a primeira vez que encontraríamos uma relíquia química de formas de vida marcianas, fornecendo assim evidências da existência de vida extraterrestre. Até agora, tudo espetacular. E, no entanto, há uma razão pela qual os especialistas ainda estão cautelosamente contidos e hesitam em estourar as rolhas de champanhe, pois, nesse sentido, afirma Freycinet, até o momento, os compostos aromáticos e alifáticos não nos permitem classificar sua origem como claramente biótica ou abiótica. Porque, em teoria, e este é o ponto crucial, alcanos de cadeia longa também podem ser formados por meios puramente geoquímicos simultaneamente. No entanto, os cientistas enfatizam que os processos abióticos correspondentes, como os conhecemos, a partir de fontes hidrotermais, produzem principalmente ácidos carboxílicos com cadeias mais curtas e apenas alguns ácidos graxos de cadeia mais longa. Consequentemente, parece que o pêndulo da vida em Marte de fato oscilou mais na direção da origem biogênica. Isso é agravado pelo fato de que os ácidos graxos produzidos por organismos terrestres favorecem cadeias de carbono pares em detrimento das ímpares, e os alcanos detectados pelo Curiosity são derivados de ácidos graxos que também possuem, em sua maioria, números de carbono pares. Mas, embora haja atualmente evidências crescentes de que micro-organismos causaram estragos em Marte, a prova decisiva ainda está faltando. Não há dúvida de que essa incerteza é, no mínimo, irritante, mas também não há dúvida de que o futuro promete muito mais clareza a esse respeito. Afinal, o rover Perseverance, companheiro do Curiosity em Marte, também depositou algumas amostras no planeta vermelho, que serão trazidas à Terra durante uma futura missão de retorno, e analisadas lá de forma muito mais completa do que no local. Será que Marte esconde um oceano gigantesco? Curiosamente, as descobertas feitas pelo Curiosity não são, de forma alguma, as únicas entradas na lista teórica de possibilidades de vida no planeta vermelho. Pelo contrário, análises de um meteorito marciano recentemente forneceram a informação de que poderia ter havido fontes termais nas áreas vulcânicas nos primórdios do planeta. Como é sabido, tais sistemas hidrotermais também são sempre considerados potenciais berços de vida, razão pela qual a confirmação dessa hipótese também tornaria o surgimento de micro-organismos primitivos em Marte muito mais provável. E então, é claro, há a rocha detectada pelo Perseverance, que é adornada com algumas trilhas de bordas escuras contendo ferro e fósforo. E, por sorte, essas manchas de leopardo na Terra são tipicamente causadas por micro-organismos. Mas o que os especialistas encontraram nos dados sísmicos da sonda Mars InSight da NASA não é menos impressionante. Afinal, isso sugere que, apesar de toda a superfície empoeirada, o planeta possui um reservatório de água líquida a uma profundidade de 11 quilômetros. E aí vem a surpresa. Não estamos falando de uma poça d'água marciana, mas sim de uma quantidade de água suficiente para formar um planeta com um oceano de 1 a 2 quilômetros de profundidade. Hoje em dia, considera-se certo que Marte também já foi adornado por mares adultos em sua superfície. No entanto, a maioria dos pesquisadores supõe que a maior parte da água de Marte foi, em última análise, levada para o espaço pelo vento solar. Mas e se isso não for verdade? E se a água fria nunca tivesse realmente desaparecido da superfície avermelhada, mas simplesmente se infiltrado nas profundezas da crosta marciana? Bem, então teríamos chegado diretamente à tese que a equipe liderada por Vashon Wright, da Universidade da Califórnia em San Diego, examinou usando os dados do Mars InSight. Mais especificamente, os pesquisadores avaliaram os terremotos de Marte que a sonda registrou na região de Elysium entre 2018 e 2022 e chegaram a uma condição sensacional. Conclusão. Por um lado, a avaliação mostrou que a crosta média marciana é de fato porosa e intercalada com cavidades, como se suspeitava anteriormente. E, por outro lado, os dados sísmicos sugeriram que essas finas rachaduras e fendas estão preenchidas com água líquida.
De fato, esses reservatórios naturais de água podem até representar cerca de 17% da rocha ali existente. Ou, em outras palavras, os dados coletados podem ser melhor explicados pelo fato de a crosta média do planeta conter água em abundância. Bem, para sermos mais completos, vale mencionar que isso só acontece se os resultados da pesquisa forem representativos não apenas da localização da sonda marciana, mas também do restante do planeta. Mas se for esse o caso, e isso é o mais interessante, o planeta vermelho pode ter um gigantesco reservatório de água subterrânea armazenado em seu ponto rochoso profundo. E agora você pode chamar de seu um gigantesco vídeo, armazenado no seu feed de assinantes. Basta clicar em curtir e se inscrever. Nunca mais perca uma nova publicação nossa. Inscreva-se no canal. Nos vemos em breve.